Então, começando mais um programa falando sobre constelação familiar. Hoje eu quero falar sobre esses seriados que a gente vê, ou sobre essas novelas de época que a gente assiste e que a gente vê que as pessoas se apaixonam pelas famílias que não se apaixonam, né, pelos filhos, pelas famílias que são, entre aspas, inimigas. Então a gente vê muito isso nessas novelas de época, onde tem um fazendeiro X e um fazendeiro Y que brigavam e se odiavam e mataram um ao outro, e um vingou um ao outro e o outro roubou terras do outro, aquelas coisas todas que a gente vê, daqueles dramas todos. E a gente vê que nessas novelas é mostrado como os filhos então se apaixonam por aqueles amores, né, impossíveis, ou seja, pessoas que não podem se relacionar porque são inimigas. E eu quero falar sobre isso hoje. Quando nós achamos que nós somos inimigos de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra raça, e que ali não pode haver mistura. Essa briga geralmente não vem de agora, ela vem de muito antes. Então, por causa de guerras, por causa de briga por territórios, por causa de amores mal resolvidos, né, por causa de sociedades, né, que a gente sabe, as famílias vão começando a criar, entre aspas, inimigos, principalmente com guerra. Então, quando o Bert Hellinger ele fala muito de como a vida busca balancear esses encontros, ou a vida busca unir essas duas pessoas que de alguma forma representam e têm filhos, e esses filhos representam a união de algo que estava desunido lá atrás. Então, vou falar algo que é meio chocante, mas é para que vocês entendam um pouco esse processo. A vida, ela não tem esta moral que nós estamos acostumados com o nosso pequeno ver, com o nosso pequeno saber. A gente está acostumado a olhar para a vida com essa moral cultural, com essa moral religiosa, né? Com essa moral e com essa visão entre o bem e o mal. Todos nós participamos de uma grande alma. Nós não somos um ser especial, diferente nesse sentido. Nós estamos a serviço de uma grande alma que contempla a todos. E essa grande alma, ela busca um equilíbrio da forma como é possível equilibrar. Então, se existe uma guerra onde o homem A mata o homem B, né, porque eles tiveram que ir para a guerra, e a gente vê que depois disso muitos homens, bom, isso eu não vou entrar agora, mas os que sobreviveram da guerra, como eles se sentem, a vontade que eles têm de terem morrido também, né? Muitos falam, não, imagina, eu agradeço por ter vivido, mas quando eles veem que os amigos morreram, ou quando eles matam, né, uma outra pessoa, como você se sente? Mas todos estão, de alguma forma, numa experiência, né? Então, eu não estou justificando e dizendo que tem que ser por guerra e a gente tem que aprender com esse sofrimento. Quem sou eu? Mas se isso existe, é porque de alguma forma nós ainda precisamos mudar a nossa frequência de buscar a paz, ao invés de buscar a guerra. O problema é que a gente busca a paz através da guerra. Então, quando a gente vê os times de futebol brigando, né, ou quando a gente está numa Copa e fala, não, o meu país é melhor que o país tal, que a Alemanha, que a Itália, que a França,
né? O Brasil joga muito melhor do que todo mundo, então eu tenho que ganhar. Então nós ainda temos essa noção de que para eu ter uma paz, eu preciso me sentir melhor. Eu preciso ir para a guerra e ganhar de você, para que daí eu prove o meu valor, o valor que eu tenho para mim mesmo. Essa maneira de agir, gente, a gente faz isso num vestibular. Daí você fala, mas tem que prestar um vestibular, você tem que ser melhor do que os outros. Mas a gente está tão comumente inserido nesse modelo que a gente acha que tudo isso é normal, né? Às vezes num relacionamento afetivo, você tem que ser do jeito que eu quero, eu tenho que ser melhor do que você para que a nossa relação dê certo, né? E daí não é um time, né? É uma competição, é uma guerra dentro de casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque a vida sempre vai buscar um equilíbrio de uma forma ou de outra. Então, quantas histórias você conhece daquelas pessoas que de alguma forma vocês tiveram um atrito e na hora que você mais precisou, na hora que ela mais precisou, vocês tiveram que se unir novamente, né? Ou quando a gente olha para a guerra agora e a gente vê que tem soldados que estupram as mulheres daquele campo do inimigo e desse estupro acaba nascendo uma criança. Tem uma frase muito bonita do Bert Hellinger que é: através deste filho nós ficamos em paz, nós nos unimos. E isso, gente, acontece muito, muito, em muitas áreas. Sabe quando a gente fala assim, aquela comida nem pensar, também é uma guerra. Ou aquela pessoa, Deus me livre, também é uma guerra. Porque de repente a gente se vê como aquela pessoa, que eu falo, jamais seria como aquela pessoa. E de repente a gente se vê na mesma situação. Algo está buscando unir, equilibrar. Porém, se nós começamos a ter um pouco mais de luz, de consciência, de mudança de uma frequência interna, nós começamos a olhar o outro como parte de nós, como se todos nós estivéssemos no mesmo barco. E deste barco, se a gente furar o barco, todos vão ter problemas. Então, não é bonito a gente sentir que o outro perdeu e a gente ganhou. Ou achar que então o outro ganhou e a gente perdeu, então nós não fazemos mais parte desse todo. Essa guerra que a gente vive com esses inimigos, e agora voltando àquela novela que eu falei, por que a gente acaba se apaixonando por uma raça diferente? Ou a gente acaba tendo vontade de mudar para um outro país? Ou a gente trabalha numa empresa multinacional, que é justamente uma empresa que meus pais odiavam aquela nação dessa empresa, né? Ou por que a gente acaba, de alguma forma, se apaixonando por aquilo que não pode, pelo inimigo, por tudo aquilo que não pode. Então, tudo aquilo que não pode é o que nos dá curiosidade, é o que nos dá eu quero entender, é o que nos une a algo. Gente, isso é tão profundo, porque quando a gente vai realmente ver, então quando a gente não pode comer algo, eu estou de regime, eu não posso comer algo. Eu iniciei uma guerra. E nessa guerra eu vou perder. Porque é algo que está demais, é desequilibrado. Ou eu também posso tudo, né? Quando eu posso tudo, eu também inicio uma guerra. Porque daí eu também não olho para o outro, que de repente não quer a minha presença, que de repente não quer mais um relacionamento afetivo comigo. Ou de repente a pessoa, ela está vivenciando outra história cultural, ou outra história, enfim, religiosa, e tá tudo bem.
Então, aceitar, né, essas diferenças nos traz paz. Todas as pessoas extremamente radicais internamente, elas vão encontrar pessoas radicais fora. Essa é uma vibração, é uma frequência. Então, tudo aquilo que foi desunido um dia na nossa história, a tendência, como eu falo, estamos fadados à cura. A tendência vai ser o equilíbrio. De uma forma ou de outra, nós estamos fadados ao equilíbrio. Então, toda vez que você se deparar com alguém que aparentemente é um inimigo, o que essa história tem a dizer a você? O que está sendo necessário para que haja união? Ah, estou sendo explorado. Então, de alguma forma lá atrás eu explorei. Então, como eu posso equilibrar isso agora, né? É tendo consciência de que eu não quero mais participar desse jogo de ilusão, de eu ganho e o outro perde. Eu tiro vantagem, né? Ou o outro tira vantagem de mim. Então está na hora de a gente fazer algo que seja ecológico, emocionalmente, afetivamente e principalmente conosco mesmo. Porque enquanto nós somos o nosso próprio inimigo, a vida uma hora vai fazer a gente se reencontrar. Então vale a pena a gente se reencontrar com amor, a gente se reencontrar conosco mesmo com consciência, a gente cada vez mais vibrar essa energia de alegria, de amor, de luz e de fazer algo que seja bom para a maior parte das pessoas. A gente nunca vai ainda nesse nível conseguir tudo, mas quanto mais num lugar a gente pode fazer algo que equilibre o todo, então acho que é esse caminho que a gente tem que buscar. Então assinem a minha página no YouTube, é só vocês se inscreverem, cliquem no sininho que cada vídeo que eu fizer vocês vão poder fazer essa reflexão comigo e conhecer um pouquinho mais dessas reflexões através do trabalho de constelação familiar. Então é só Simone Arrojo Oficial, é a minha página no YouTube, e assim vocês vão conhecendo mais esse trabalho.